Alô, boa noite. Começando mais uma edição de A Live. Está me ouvindo? Direto. Boa noite a todos. Esperando aí entrar o nosso Vanessa entrando, nosso querido Ângelo Miranda, escritor, deve estar chegando aí já já para participar dessa conversa hoje. Esperando, já já ele chega. E a gente vai poder dar início à nossa live. Essa noite de quarta-feira, doutora Létia Vargas, tive que encerrar porque houve uma questão de som aí, o som sumiu. Mas hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Marlos Breiner, obrigado aí pela persistência. Teve umas questões técnicas hoje, mas estou esperando aí. Vamos ver se agora o nosso convidado entra e a gente começa a live, que hoje vai falar de literatura de terror, enfim. De vez em quando dá alguma questão técnica, né? Mas a gente contorna. Enfim. O som sumiu agora? Agora tá me ouvindo? Ah, não, agora voltou, né, o som. Ah, ok. Sim. Perfeito, perfeito. Só esperar o Ângelo entrar. Tamo juntos, estamos juntos. Grande Marlos já participou aqui da live, né? E em breve voltará também para fazer uma outra live aí com a gente. É convidado. Esperando só o Ângelo voltar. E aí a gente dá início a esta live. Hoje está completando um mês, né, que a gente está fazendo essas lives. E essa é, se eu não me engano, é a live de número 20. Em um mês fizemos 20 lives. E ainda temos mais duas para esta semana. Ângelo voltou, vamos tentar adicioná-lo aqui. Esperando aí a tela ser dividida. Ah, Ângelo, perfeito agora a imagem está boa. Fala aí alguma coisa. Boa noite. Tudo bem? Dá para Começando. ouvir? Dá para ouvir? Tudo bem, Legal? tudo certo. Tudo Depois que bem, você Marcelo? saiu, teve um contratempo que o som sumiu. Ah, tá. Mas, mas agora Ah, é por isso que eu tive que recomeçar a live. Mas é ah, isso, Ângelo. estou Seja iluminado bem-vindo. aqui, né? Cabeça Tá iluminada. ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, Cara, eu queria te agradecer, em primeiro lugar, você ter aceito participar desta live. Hoje a gente está fazendo um mês de lives, né? Você é a live de número 20. Muito obrigado aí por ter aceitado participar, de falar do seu trabalho, falar de literatura de terror, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, você gosta muito e muita gente gosta. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Ângelo Miranda, que fala com a gente direto de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Como é que tá aí? Tá frio? calor, esse inverno, né? Que não é Não, inverno, né? aqui em Brasília estava fazendo frio horroroso. Aí agora deu uma trégua. Tem uns 2 dias que voltou a esquentar. Eu tava. Aqui tá 28, 30, tá um verão, tá? Só não pode Tá usar bom. piscina que é em pandemia, né? É, legal. Gente, eu vou fazer então uma breve. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado antes de passar a palavra para ele. O Ângelo Miranda é paulistano, nasceu em 1983 e cresceu no bairro de Vila Iara, em Osasco. Ele é graduado em Geografia pela Unifel, é isso? Unifiel, Unifiel. Unifel, e em Geografia e em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele atua como professor de Geografia, autor de material didático e professor de alfabetização de jovens e adultos. É apaixonado pelo gênero fantástico, tanto na literatura quanto no cinema. Publicou em 2014 o livro Análise Mortal, no qual faz uma incursão pelo universo do terror. Além desse livro individual, o Ângelo também já participou de diversas antologias de contos, algumas resultados de concursos literários que ele venceu. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Ângelo Miranda para que ele possa falar sobre o seu trabalho. Boa noite, Elane. Boa noite a todos que estão chegando. Ângelo, em primeiro lugar, o que, que te atrai no universo fantástico e no universo do terror? Primeiramente, só, Marcelo, agradecer o convite, né?
Você é uma Obrigado a você amizade, também. você é uma amizade que nasceu por meio da literatura, né? Por meio do livro. A gente gosta do mesmo assunto e a gente acabou se conhecendo aí pela Obrigado. internet e Já estivemos juntos pessoalmente estivemos também, juntos aí em Brasília e espero revê-lo também. em É, breve. eu acho que escrever terror é para curar um trauma de infância, né? Porque eu cresci sendo proibido de ver filme de terror, né? Então minha mãe ficava enchendo o saco, não deixava ver filme de terror. Quando estava na sala e minha mãe gostava muito, né? Minhas irmãs, nós somos em quatro e eu sou o caçula mais novo, daí ia passar uma cena mais de sangue, mais assim e tal, pedia para fechar os olhos. E eu cresci com essa coisa assim, cara, por que que o filme de terror dá esse medo, né? O que é o sobrenatural? O que que leva as pessoas a não dormirem depois, ouvirem vozes, enfim. E daí eu fui crescendo com essa vontade de conhecer esse universo. E depois que eu estava um pouquinho mais velho, não estava mais criança, eu comecei a assistir muito filme de terror. E pensava um dia em escrever alguma coisa, né? Mas o tempo foi passando, graduação, fui estudando, daí que eu comecei a escrever. Não terror, eu estava na graduação, eu participei de um concurso literário, o primeiro que eu participei sobre a história do bairro, onde eu morava, no Jaguaré, perto da USP, aqui de São Paulo. E ganhei, fiquei em terceiro lugar, saiu uma publicação, e daí as pessoas falaram assim: ah, você gosta de escrever, por que que você não começa a publicar, começa a escrever textos, enfim, escreve o que você gosta. Eu falei, caramba, o que que eu gosto de escrever, meu? Daí fiquei pensando alguns dias matutando, eu falei, poxa, tá aí, ó, gosto de terror. Eu vou. Aquele medo. E eu sinto medo até hoje. Eu assisto filme de terror, sinto medo. Um bom filme de terror, né? Os que tem agora no mercado é mais terrir, né? Mais humor, infelizmente, do que terror. Mas eu fiquei com aquela ideia, né? Vou tentar fazer o que os filmes fizeram comigo no passado, né? Vou tentar causar medo e pavor nas pessoas e comecei a escrever contos e meio que me especializei em contos, adoro escrever contos e comecei a ganhar alguns concursos também, né, de terror. E depois eu pensei, agora eu preciso escrever um livro solo, né? Arregaçar as mangas aí e escrever um livro sozinho. E daí nasceu Análise Mortal, que é uma novela, né? Um gênero pouco pouco publicado na literatura, né? Eu sinto que a literatura brasileira ela valoriza muito o gênero romance, né? E parece que eu já ouvi assim de escritor que quem escreve novela é preguiçoso. Caiu a conexão aqui. Eu já ouvi assim só retornando, eu já ouvi assim de escritor que quem escreve novela é preguiçoso, quem é contista é preguiçoso. E, na Uhum. verdade, não, né? O conto é extremamente difícil. Você condensar ali poucos personagens em 4 páginas, 5 páginas, e quando você participa de concurso, os caras falam assim, ó, 3 páginas, né? Não sei quantos mil caracteres. E é um desafio. E a novela eu gostei de escrever. É um texto curto, né? Meu livro tem 105 páginas. E é até influência de um outro escritor, que depois a gente vai conversar também, que é o Marcos Rey, né? Um grande novelista que eu admiro até hoje. Muito bom. E se especializou em novela, Marcos. Você escreveu 40 romances, mas o foco dele mesmo era as novelas, né? Textos mais. Novela é um conto mais rebuscado, né? Um conto mais trabalhado. Chega perto do romance ali, mas romance é uma obra mais de fôlego, né? E daí eu tô com essa dívida de criança. Eu tô, cada texto que eu escrevo, eu vou resgatando esse trauma de ter ficado com medo, de ter assustado quando era mais novo, e eu quero passar esse sentimento para os leitores, né? De alguma forma, passar adiante, né? Legal, Ângelo, legal.
Interessante essa colocação que você faz aí, né? Enfim, é um pouco preconceito, né? Porque enfim, estilo, cada linguagem, né? Cada formato tem a sua característica, né? Conto tem os seus elementos, né? A novela, por sua vez, seus elementos, o romance. Então, assim, não necessariamente um cara escrever um bom romance quer dizer que ele vai ser um bom É, contista. Como tem a verdade. crônica também, né? Então, tem várias Verdade. referências, né? Cada um na sua, e temos grandes autores em todas elas, né? Legal. Aqui no Brasil, então, muitos autores bons em todos esses formatos. Legal saber também dessa sua referência aí da infância, né? Que você tinha medo, né? Legal. E agora é meio que uma forma de você lidar um Acertar as pouco com isso contas. também, né? Uhum. Acertar as Legal, contas com o passado, né? legal, legal. Isso é meio de terror, né? Acertar as contas com o passado, né? É sobrenatural, né? Legal. Aham. Um abraço aí para Gioconda, para doutora Leste, todo mundo tá entrando aí, Pietro, Gabriel, enfim. Eu queria agora falar com você um pouco sobre a questão do terror e do que você falou dos filmes, né, um pouco de literatura. E aí a gente estava conversando sobre uma questão até interessante, né, que eu até te perguntei, né, você já li o seu livro, né, muito bom por sinal, mas eu Obrigado. queria até saber de você e tal. Você se considera mais, você acha que seu livro é mais suspense ou mais terror? E você não, é terror mesmo e tal. E aí você até citou uma frase do Alfred Hitchcock, célebre diretor inglês, né? Isso. E sobre terror e suspense, o que ele falou mesmo? A É, diferença entre suspense e terror? o Hitchcock, ele é intitulado, né? Alguns falam que é o pai do suspense, né? E ele disse o seguinte, certa vez, numa entrevista, perguntaram, né? Qual que é a diferença entre o suspense e o terror? Daí ele disse que o suspense é a bomba debaixo da mesa. E o terror é a bomba sobre a mesa. Uhum, O suspense é aquela expectativa, né? Você não sabe o que pode acontecer. E as cenas e a narrativa vai se desdobrando com aquela bomba de baixo. Você não sabe se vai explodir, se alguém vai desarmar, quem colocou a bomba. Tem uma série de questões. Agora, o terror é a bomba sobre a mesa. Ou seja, você está vendo, tem que sair correndo e fazer alguma coisa, senão você vai acabar se complicando, né? E tem uma outra vertente também, né? Que eu gosto também, que é o horror, né? Então, as pessoas confundem muito porque elas são muito próximas, né? É uma linha tênue que separa as três, né? Então, o horror já seria a repulsa, né? Já seria a causar nojo, né? Causar algeriza, né? Eu gosto disso também, que é aqueles filmes sai tripa para todo lado, né? Sai monstro, essas coisas, né? Eu gosto desse muito sangue, né? Quem escreveu um horror muito bem feito, né? Década de 80, você já deve ter. Ele escreveu já pensando em filme, né? Ele foi diretor do filme, inclusive, que é o Clive Barker, né? O Hellraiser, Renascido do Inferno, né? Os Cenobitas, né? Como demônios que aparecem e tem uma pegada sadomasoquista também, sem a corrente, gancho para todo lado, pegava o cara, arrancava a pele. O Clive Barker é horror, né? É sangue, tripa, essas coisas que eu gosto também. O terror é uma pegada mais de causar pavor, né? De ansiedade, pavor. Você vê, né? Mas é algo mais sutil, não tem tanta pirotecnia, vamos dizer assim, tanta ação, né? E que daí tem vários autores que vão, né, escrever terror, e são clássicos, né? São livros. Eu gosto muito de livros mais clássicos, né? Não que os livros de agora não tenham qualidade, né? Mas eu não consigo dessa leva, né, dos anos 2000 para cá, nessa leva mais atual, não consigo, é um ou outro, né, autor nacional aí estrangeiro que eu vejo que tem uma certa qualidade,
como eu encontro nos clássicos, livros da década de 70 e 80, que eu sinto que foi o auge, assim, né? Cito alguns, né? O próprio Exorcista, o clássico, né? O livro, A Profecia, né? Do David Seltzer, As Duas Vidas de Audrey Rose, do Frank de Felita, A Entidade, e por aí vai. Né? O Clive Barker em 80, o Stephen King em 90, não é? Nem todos os livros de Stephen King eu gosto também. Mas essas são as referências, né? A gente que escreve acaba bebendo um pouco, né, do que a gente vê e lê, né? Do que a gente viu e leu durante a nossa trajetória, né? E a gente acaba bebendo um pouco disso e um outro personagem tem um pouquinho de cada filme, de alguma forma, né? Um livro não é tão inédito assim, né? Na verdade, né? Não é tão inédito. Pode ser inédito para o leitor, mas para quem escreve nunca é inédito. Né? A verdade é essa, né? Uhum. As pessoas estão citando aí, o Renato citou o Exorcista, comentou Bebê de Rosemary, do Bebê de Ira Levin, Rosemary. Nossa, maravilhoso. virou um filme E do Polanski, né? 68. Polanski, um clássico, né? Um clássico. E quem gosta de terror tem que ter em Quais, casa. Né? do, O do, 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 do Stephen King, desculpa, quais são os livros que você disse que gosta de um, os outros você gosta? Quais você gosta dele? Marcelo, eu gosto dos contos dele. Né? Tem um livro, Sombras da Noite, que é um livro muito bom. Né? São contos. E Stephen King é um cara que parece que ele escreve uma folha, já sai um filme. Ele tem uma coisa assim que impressionante. Então ele tem um livro Sombras da Noite e tem vários contos. E dentro desse livro Sombras da Noite tem um conto do Milharal, né, que deu origem à Colheita Maldita. Então, o primeiro filme, Colheita Maldita, muito interessante, mas depois virou uma sequência, acabou se perdendo, né? Eu gosto dos contos de Stephen King, mas um livro que eu sou apaixonado, assim, não canso de ler e gosto do filme também, o primeiro filme de 89, que é o Cemitério Maldito, né? Pet Cemetery, né? Cemitério Maldito, um belo de um livro, acho uma sacada muito boa, um terrorzaço, né? Uma tensão do início ao fim. E esse terror é gostoso, né? Essa tensão, né? E o sobrenatural, né? O filme é de 89, né? O Cemitério Maldito também caiu na crítica, e uns metem o pau, falam mal, outros já gostam, né? Mas o filme ele foi muito fiel ao livro, né? Inclusive Stephen King participou do filme, né? Ele é o padre, né? Faz a missa lá do filho do doutor que morre, né? O menino, o Gage. Mas eu gosto muito do Cemitério Maldito e o It, né? O It, que é aquele livro desse tamanho, né? Parece uma lista telefônica, né? Muito bom também, né? Sempre gosto do Stephen King sempre lidando com o sobrenatural, né? Que eu acho, é a pegada que eu mais gosto mesmo, né? Também tem um livro muito bom dos anos 2000, Mulher de Preto, né? Da Susan Hill, escritora inglesa, depois virou filme, né? Se tornou filme com o Radcliffe lá que fez o Harry Potter. Uma pegada bem legal também, uma atmosfera, né, britânica, né, começa pelo clima, né, aquelas nuvens, aquele rio que subia e a casa ficava isolada, gosto dessa pegada, um bom livro. Depois fizeram A Mulher de Preto 2, a sequência geralmente se perde, né, pesa na mão, acaba se perdendo, mas eu gosto desses elementos sobrenaturais. Eu acho que essa pegada do que a gente não conhece é o que prende o leitor, né? Essa pegada extraterrena, né? Lutar com o que você não conhece, né? E o clássico, sou apaixonado, é o Exorcista, né? O livro que deu origem ao filme, os dois muito bons, né? O único filme, né? O único filme na história, né, de Hollywood
concorrer ao Oscar de melhor filme. O único filme de terror. Em 74, o filme é de 73. 74, ele chega ali, concorreu a 10 Oscars, levou 2. Né? Melhor roteiro e melhor trilha sonora. E melhor filme não ganhou. Mas de 74, Marcelo, para cá, nenhum filme de terror conseguiu. Você imagina, agora a gente pensa esses blockbusters aí, ação, essa coisa digital, e não tem um filme de terror desde 74 para cá que conseguiu. Tamanha obra-prima, né? Como ele foi muito bem feito, né? Legal, Então, só um registro. Tem uma moça, acho que chama Ana Lima, ela acho que foi sua aluna e perguntou se você lembra dela. deixa eu ver aqui. Ana, Postou. lembro. Prazer, Ana. Beijão para você. Lembro sim. Obrigado pela audiência. Participar aí. Legal, legal. Enfim, além desse você como escritor, além de autores de terror, né, que você citou vários aí, né, da literatura em geral, literatura brasileira, literatura universal, quais são os seus escritores favoritos? Como literatura brasileira, eu falei, né, o escritor que eu gosto e leio de tudo sobre ele, a vida, e, né, infelizmente não conheci, que é o Marco Sei, né, o Edmundo Donato, né, o nome verdadeiro, mas o pseudônimo Marco Sei, que morreu, né, morreu em 99, 1º de abril, né, dia da mentira, né? Morreu em 99, estava no auge e é um dos poucos escritores que ganhou muito dinheiro, né? E viveu da escrita. A gente sabe que na história da literatura brasileira poucos vivem da escrita, né? O Carlos Drummond, por exemplo, era funcionário público, o Guimarães Rosa era embaixador, né? O Marco Sei é muito interessante. Ele tinha uma facilidade na escrita, é um cara que estudou até o primário, né? Mas devorava livro, uma literatura norte-americana, ele conhecia tudo. E não terminou nem o ginásio, né, naquela época. Mas escrevia demais, tinha uma mente fervilhante, um texto maravilhoso. E sempre trabalhou com escrita, né? Roteirizou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, roteirizou algumas novelas, contribuiu, algumas minisséries, trabalhou depois com publicidade e já meio que no fim da vida ele começou a trabalhar com os livros livros infanto-juvenis, né? Aquela série famosa, série Vagalume nos anos 90. Para você ter uma ideia, um dos livros dele, que é o clássico, né? Assassinato lá no 5 Estrelas, né? Mistério dos 5 Estrelas. 11 milhões, Marcelo, 11 milhões de cópias vendidas, dos anos 90 para cá. Né? É um cara que ganhava 15 mil reais por mês, só de direitos autorais nos anos 90, por mês. Né? 15 mil hoje é um dinheiro, imagina nos anos 90. Né? Já é. E o triste é que ele faleceu, que ele dizia o seguinte, ele não era reconhecido. Né? Ele era um autor meio que segundo plano, porque as pessoas lembravam dele pelos livros infanto-juvenis. Né? Parece que a literatura infanto-juvenil também é assim, segundo plano, não é tão valiosa como um romance adulto, embora ele tivesse muitos romances. Mas eu estava falando dele porque eu leio muito ele e é um cara que mais me influenciou. Né? O Marco Sei, ele gostava de textos bem diretos, né? Por isso que ele escrevia novela, muita novela, né? E eu me especializei assim, tive como referência a ele, né? Frases curtas, objetivas, poucos personagens, uma trama bem feita, começo, meio e fim. Ele gostava disso. E cenário urbano, São Paulo. Né? Meu livro e meus contos, a maioria são urbanos. E o meu livro, Análise Imortal, também é urbano, né? Eles passam essencialmente na cidade de São Paulo. Né? Então tem uma referência assim do Marco Sei. Né? Então eu leio muito ele, gosto muito, e gosto dos clássicos. Né? O Machadão não pode sair, né,
da nossa mesa, né? Um bom contista também, né? Essa de Queiroz, né? Aquele detalhamento, né, que ele faz, Primo Basílio, né? Aquele detalhamento que ele faz nos cenários, da cortina, da janela, do risco, isso eu gosto também. Então eu fui, né, eu gosto bem dos clássicos, né? E daí eu fui bebendo disso tudo, como eu disse, na escrita a gente acaba, né, escrevendo, pegando um pouco dessas referências e acaba colocando no texto. E o nosso texto, né, Marcelo, todo escritor, eu acredito que todo texto é um pouco biográfico, né? Todo personagem que a gente coloca é um pouco do que você passou, do que você viu e teve contato, né? O próprio Marcos Rey, quando ele retrata São Paulo, e ele gostava do submundo, né? Era um cara boêmio, é, ia dormir tarde, tomava muito uísque, bares, naquela época na Avenida São João, em São Paulo, o Centro Velho era muito badalado, né? A elite paulistana, né, de 50, 60, a elite paulistana saía muito à noite e frequentava esses lugares. Os personagens dele, esses caras que ele via na noite, né? Esses caras estranhos, que ele falava que só se revelava na noite depois de alguns drinks. E revelava a verdadeira face da pessoa. E ele retratou muito bem. E meus textos eu trago isso também, né? O Análise Mortal é um texto que eu fui bancário um tempo, né? Por muito tempo, na verdade. Eu comecei com 16 anos no banco, em 99, e fui até 2005 trabalhando em banco. Foi um período curto, mas meu pai já era bancário, né? Então eu já vivia aquele mundo financeiro, vamos dizer assim, né? E eu estudei num colégio também que era mantido por um banco, né? Então eu cresci nesse ramo de agência, de gerente, de conta e tudo mais. Uhum. E quando eu fui escrever o livro, né, Análise Mortal, essa palavra análise, porque é um analista de crédito, né? Então, é aquela história de todo autor retratar um pouco, ter um pouco da sua história de vida, né? Então, o Análise Mortal, ele se passa dentro de uma instituição financeira, né? Envolve um jovem bancário. E escritor, respondendo a pergunta, escritor estrangeiro, esses que eu falei para você, né? Autores que dessa linha fantástica, não é? Então, Júlio Verne, leio e releio muita coisa, o Edgar Allan Poe, contista, excelente também, histórias extraordinárias, o Ian McEwan, um cara fenomenal, tem um livro O Inocente, um filme dos anos 90 também, né? Conta um triângulo amoroso. Anthony Hopkins participou também, um cara, um romancista, né, excelente. O Stephen King, que eu disse, Clive Barker, eu fico nesses, né? Uhum. Eu leio pouco lançamento, viu, Marcelo? Eu leio mais coisas da minha biblioteca, coisas mais clássicas, Uhum. né? E algum outro autor que eu leio a sinopse, acho interessante, vou lá e leio a obra para conhecer, né? Uhum. Eu queria te pedir que você, sem dar spoiler, claro, você chegou a falar um pouquinho do Análise Mortal, tem como você só falar um pouquinho mais para a gente, mas, claro, sem falar superficialmente de que trata a história. Se passa na cidade de São Paulo, é um jovem bancário, ele trabalha num departamento do banco de concessão e análise de crédito, né? E certo dia ele sai para almoçar ali na Rua São Bento, no centro de São Paulo, e tá andando assim, e aparece um senhor, né, um idoso, e tava calor, né? Tá muito como hoje, né? Precisava de um cachecol, uma blusa, né, pesada, né, e tal. E ele esbarra naquele senhor, naquele idoso, estranhamente plantado sobre ele. Ele não vê, cai, né?
E dali começa uma trama e esse senhor vai, o livro todo, cada capítulo vai, né, aterrorizando, né? Vai tirando o sono dele. Daí vai ocorrendo fenômenos sobrenaturais, algumas pessoas ao redor dele vão morrendo, e a trama vai se desenvolvendo até você entender o porquê daquele senhor, né? E qual a relação dele com o personagem principal, que é o Frederico, que o apelido é Fred, né? Uhum. É, o que eu gosto nos livros de terror, nos bons livros, é que ele tenha começo, meio e fim, né? Que quando surge algum espírito, ou quando surge algum fenômeno paranormal, sobrenatural, que aquilo tenha uma certa explicação. Eu gosto daquela coisa Uhum. mais quadrada, né? Mais arroz com feijão. Uhum. É, então, o meu livro é muito bem explicado, assim, tem um começo, meio e fim, né? E deixei em aberto até para fazer uma sequência, mas não pretendo, né? Uhum. É, filmes de terror eu valorizo muito isso também, né? É, vai acontecer algum fenômeno que você consiga, o filme consiga explicar para você por que daquilo. Senão vira fenômeno assim banal, susto barato, né? Uhum. Aquele cara abre a porta assim, toma um susto. Não gosto de filme assim também, né? Vai deitar, toma um susto. Vai na geladeira, toma um susto. Toda hora fica assim, né? Você vai no cinema, todo mundo fica pulando assim, né? Um horror também. Uhum. E daí surge fenômeno, vai embora, você não sabe de onde veio, não tem uma explicação, não tem nada amarrando, né? Uhum. E eu percebo muito isso em filme, anoto os nomes e tal. Por exemplo, né, um filme que tem começo, meio e fim, ele é bem explicadinho, né? Por exemplo, o Brinquedo Assassino, anos 90, o primeiro, né? É, relançaram agora e fizeram um monte de sequência, mas o primeiro, o clássico, né? Se você perceber bem o filme, ele tem uma explicação assim lógica, bem interessante, que lá pelas tantas, no final, o espírito tem nome, né? Que está no brinquedo. E daí eu fui pesquisar e é real, o espírito existe, né? Em tribos africanas, ele é cultuado. Tem essas referências legais, você sabe assim de onde veio, né? E não é nada jogado, né? Tudo bem amarrado. Mas isso, eu gosto de livros bem amarrados e gosto de filmes bem amarrados. Agora tem gente que não gosta, né? Daí isso é gosto, né? Uhum. Eu queria te pedir, assim, quais filmes, assim, que outros filmes, você citou um, mas outros filmes de terror que você gosta? Ó, então, vamos lá. Tentar lembrar aqui alguns, né? Que eu já, as Duas Vidas de Audrey Rose eu citei, da década de 70, muito bom também. E esse filme é baseado num livro, né, do Frank De Felitta, muito interessante, fala sobre reencarnação, né? E é baseado em fatos reais. Então, o Anthony Hopkins, né? Um casal tem uma criança, uma adolescente, e um dia bate na porta lá, fala assim, e o cara começa a ir todo dia na casa e tal, e começa a participar da família. E ele começa a ter uma ligação muito forte com a menina, porque ele fala que a menina é filha dele, né? E depois, depois de muitas idas e vindas, os pais vão para a Índia entender isso e tal, né? E a menina passa a sentir o que a filha dele sentia. O livro é fenomenal, filme muito bem feito, década de 70. O Brinquedo Assassino eu gosto, por incrível que pareça, o primeiro. Colheita Maldita, a primeira também. A sequência não achei tão legal. Essa ideia do Stephen King de fazer uma cidade, né? Onde os adultos foram mortos e as crianças, né, dominam. E tem um líder ali. É meio igual hoje, né? A gente vê algumas igrejas aí, os líderes que fala e todo mundo faz igual. Aí tem lá o líder, o Isaac, né? E amando de um espírito que anda por trás do milharal e vai dando ordens para ele vai repassando para a molecada, bem interessante. É, o, o, um filme que eu gosto pelo horror, né?
no estilo do Clive Barker, que é o Hellraiser, né, Renascido do Inferno, é A Hora do Espanto. Perdão, A Hora do Espanto, não, do Fred, né? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. A Hora do Espanto é de vampiro. A Hora do Pesadelo. Também lá dos anos 80, né? E depois vem na sequência. Gosto pelo horror, né? A figura do Fred tem uma explicação de onde que o cara veio, por que ele faz aquilo. Isso é interessante. E aquela ideia de que nos sonhos, né? No outro lado, né? Nos sonhos, o cara tem um poder que não tem limite. O cara se transforma em telefone, transforma a cama numa piscina de sangue. O cara sai do teto assim, aparece na TV. E tem uma cena do livro, nessas perseguições, assim, que eu brinquei meio de Fred, assim, fiz umas coisas assim que o cara no sobrenatural ele pode tudo, né? E a gente que é super limitado fica ali, né? Boquiaberto. Então é uma sequência que eu gosto muito também, né? Esses filmes mais clássicos, um filme que eu peguei elementos também, que se passa também no ambiente bancário, é o Arrasta-me para o Inferno, né? Um filme bom também, né? Tem um espírito, tem nome, o espírito existe na vida real, tem estudos, isso é bacana, né? As pessoas acham que terror e fantasia é um negócio assim, qualquer coisa que você fizer, né? Eu já conversei com algumas pessoas que falam, eu não gosto porque é fantasia, parece que qualquer coisa que você escrever, a pessoa aceita. E não, um terror bem feito, ele tem pesquisa, ele tem uma base ali, né? Ele tem os elementos sobrenaturais, eles têm referência histórica, né? De algumas tribos, de algumas comunidades, né? De algumas sociedades antigas, né? Pré-colombianas e tudo mais. E isso é interessante, né? Não é assustar por assustar, um espírito aparecer por aparecer, não é? Uhum. Então eu gosto desses filmes, né? E ultimamente, como eu disse para você, no cinema não tem trazido muita coisa interessante, né? Veio aí uma sequência daquele casal paranormal, né? Que deu origem a vários filmes, Invocação do Mal, né? Annabelle e tal. Veio uma sequência boa de terror ali, um ou outro, mas a maioria acaba despencando pro terrir, né? Acaba virando mais risada do que tensão, né? Que o terror é tensão. Aquela tensão que você fica pisando em ovos ali, você não sabe o que vai acontecer e você fica ali assustado, né? Isso que é o gostoso. Legal, eu queria ver se você pode primeiro mostrar o seu livro também, né? Mostrar a capa dele, vai aparecer Aqui. invertido, né? A letra, mas esse é o livro, né? Dá para ver bem aí, mais ou menos? Dá para ver, porque a letra aparece invertida, mas a gente tem ideia de como é que tá. Análise Dá para ter uma ideia. Aqui tem uma nota de 100 reais, né? Um sangue. E esse olhar aqui desse idoso, né? Ou o personagem chama ele de velho, né? Desse velho. E o livro tem elementos do terror e elementos de horror, né? Tem certas cenas que é sangue mesmo e morte violenta e tal. E outras cenas é mais né, da essência do terror, que é a expectativa, o pavor, o medo, a tensão, né? Mas eu vou trabalhando com essas duas facetas aí. E, na verdade, a gente quer assustar as pessoas, né? Quer causar alguma certa repugnância de alguma forma, né? Eu já preciso você falou do tipo de história de terror que você gosta, né? Na sua percepção, o que é, como escritor, o que é preciso para prender a atenção do leitor? Então, eu vou seguir o que o Marcos Reis dizia, né? Tramas diretas. Eu gosto de poucos personagens, né? Por mais que seja um romance, mas assim, o que eu percebo, muita descrição tem causado
né, a gente conversa muito né, com leitores, né, principalmente adolescentes, né, ou agora tem na literatura, no mercado editorial, o jovem, o adulto jovem, né, o young adult, né, prender o leitor, ó, textos que eu gosto, textos objetivos, poucos personagens, pitadas de ação, né? Dentro do terror dá para ter ação, um cara correndo, assustado, e no meu livro tem, o cara corre acaba a luz do apartamento, o cara sai correndo, né, na escada de emergência, e quem vive em apartamento, condomínio sabe, né, aquelas escadas de emergência, você fala, sai um eco, né? Isso é uma ação, né? O cara começa a ouvir vozes e tal, e bem interessante. Então, pitada de ação, poucos personagens, uma linguagem mais direta, né? E nada muito rebuscado. Isso eu tenho percebido, tem segurado bem o leitor, né? Não precisa descrever demais personagem, né? Se eu não gostar tanto de descrição, eu acho importante que meus textos acabam sendo curtos. Por isso que eu gostei de junto, né? E por isso que eu fui pro lado da novela. É um trabalho mais de fôlego, eu acho que não teria paciência, né? Então, eu percebo que os leitores gostam disso, né? Dessa objetividade, né? E menos rodeios. Né? Legal. Tanto né? Eu falei que o Análise Imortal ele acaba já meio aberto. É um final assim fechado, mas dá para entender o final, mas ele fica meio aberto, até dá para uma sequência, mas também não pretende escrever outra sequência. Ele foi lançado em 2014, em agosto, né? 2014, agora 22 de agosto, que começou a Bienal lá em 2014, né? Bienal do Livro, que ia rolar esse ano, mas por conta da pandemia desmarcaram. Ele foi lançado em 2014, está fazendo 6 anos, vai completar agora. E eu estou escrevendo, nesse meio tempo, eu escrevi uns contos, conquistei uns concursos, um ou outro concurso literário. E agora eu estou escrevendo o segundo livro, que é uma novela também. Essa vai ser do lado do suspense, Marcelo. Essa eu vou me aventurar mais pro suspense, né? Menos... Mais bomba debaixo da mesa, expectativa, né? Do que a bomba sobre a mesa. Legal, legal. E vai se passar em São Paulo. Depois a gente comenta sobre ele também. Legal. Eu queria ver se você pode ler um trecho aí do Análise Imortal, coisa breve aí pra gente. Coisa pequena? Tá, vou ler aqui Tá, vou ler um trechinho aqui. Vamos lá aqui. Ó, eu vou ler um trechinho de um encontro, o capítulo chama A Visita, né? Um encontro que ele tem, ele está no apartamento dele, a luz apaga do nada, né? Então acontece o seguinte, e ele percebe que não está sozinho no apartamento. Eu só vou descrever um trechinho, né? A cabeça era uma massa disforme, com pedaços do cérebro à mostra e tingidas de um sangue pisado. O pescoço evidenciava um emaranhado de músculos terrivelmente à mostra. O braço esquerdo apresentava cortes profundos e estava dependurado, sendo amparado apenas por um pequeno pedaço de músculo. A boca estava toda arrebentada, um ou outro dente ainda persistia em ficar nela. A língua estava toda para fora da boca e pingava um sangue fresco. Mesmo assim, a criatura conseguiu balbuciar algumas palavras, mas antes... Fred foi surpreendido por uma poderosa pressão no pescoço. A mão direita parecia ter se transformado numa potente garra que lhe fincou a nuca e o ergueu à altura de uns 40 centímetros do chão, diante da face do caçador. Junqueira encostou a face bem próxima de Fred, que começou a ficar sem ar por causa da pressão no pescoço e pelo hálito podre que saía daquela boca diabólica. Enquanto falava, respingos de sangue atingiam o rosto de Fred. Esse foi o encontro ali
no, Legal. no apartamento dele. Tem um outro trecho aqui também, que eu lembrei um pouco do It, do filme, né? O Pennywise, né? Quando ele abre a boca, aquela boca cheia de dentes afiados, eu peguei um pouco ali daquela referência também. A boca do velho, que parecia pequena, começou a abrir lentamente. Logo, os poucos dentes espaçados e afiadíssimos apareceram. Como uma serpente cujos ossos dos maxilares deslocam-se para tragar a vítima indefesa, a cabeça de Fred foi puxada pelo cachecol enrolado firmemente no pescoço. Fred, já quase desmaiado pela falta de ar, viu a sua cabeça ser engolida para dentro daquela boca escancarada. Ainda sentia um bafo quente misturado a um odor de ovo podre que o remetia ao rio Tietê em dias de calor. Um líquido quente encharcou a cueca e escorregou por entre as pernas ao sentir a dor medonha causada quando o velho fechou a boca e os seus dentes cravaram-se no seu crânio. A caixa torácica com o cérebro foram mastigadas facilmente, como se uma pessoa mordesse uma bolacha de água e sal. Aqui é uma pegada mais de horror, né? Legal. As pessoas que leram... Bem impacto. As pessoas que leram assim mandaram mensagens para mim depois, nossa, é repugnante e tal, meu Deus. Ficar assombrado com algumas cenas, mas você pesou a mão em outras e tal. Legal, se causou repulsa, ojeriza, nojo, então atingiu o objetivo, né? É importante causar alguma reação, né? É bom. Legal, Ângelo. Mas sempre com obrigado aí pela leitura. Imagina, o prazer. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz para comprar o seu livro? Tem que, ou compra pela AR Editora, né? Diretamente, www.ar, né? areditora.com.br, ou entre em contato comigo pelo Facebook mesmo, eu mando autografado. É Ângelo Miranda. Isso, facinho de encontrar. Também está aqui no Instagram, claro. Também no Instagram. E eu fico feliz porque nesses 6 anos eu tenho assim, eu como professor de geografia gosto de mapa, né? E até o ano retrasado, ano passado eu já fiquei preguiçoso, mas até o ano retrasado, todo livro que eu vendia, eu anotava para onde ia, e daí um dia eu peguei e falei, vou fazer uma localização disso no mapa do Brasil, é bem interessante. Então você consegue ver pontos, né? E onde vendeu mais, onde vendeu menos, mas as 5 regiões. Tem livro meu no Amapá, em Rondônia, Pará, Acre. E, cara, vai embora. E é um trabalho de formiga, né? Eu sou um escritor independente, né? Terror dificilmente é publicado assim, quem é desconhecido, né? Tem essa questão da gente que não tem nome ainda, né? E não é conhecido, não é um rosto conhecido, enfim. E primeiro, você já não entra né? Você não consegue muito contato com editoras grandes. E segundo, que é um gênero que ainda torce o nariz. Você pode ver, filme nacional de terror praticamente não tem, né? Tem um ou outro suspense, alguma outra aventura no terror, mas ficou o quê? Usado caixão, né? Nos filmes de 60 e 70, né? Faleceu, infelizmente, recentemente. Mas o Brasil, em filme de terror, ele não tem tanta, né, tanta produção. E de literatura, Marcelo, até, né, eu vou muito em livraria e eu percebo muito. As estantes de literatura de terror nacionais é assim, ó, desse tamanho, pequenas. E sempre os mesmos caras, nada contra, né, mas sempre os mesmos autores. Então eu falei, quer saber, eu vou ficar esperando a editora, eu vou publicar por conta, né? Daí paguei um capista, paguei a impressão, paguei
não é demérito nenhum, paguei a revisão, Não. e por meio dele que eu conheci você, participei de feira literária, conheci tanta gente, estou conhecendo até hoje, né? Uhum. E Parabéns. atribuo ao livro, né? Obrigado. Parabéns, é isso mesmo. Não é. Você bancar seus próprios livros não é de maneira. É positivo, isso demonstra justamente que você tem a iniciativa de não esperar e fazer acontecer, né? Isso é o que Verdade. importa, é isso, é publicar, escrever e ter. É o caminho de muita gente mesmo. Uma minoria E, que vai ter esse caminho das livrarias, das grandes editoras, né? é, Inclusive citou e, autores famosos que não viviam de literatura no Brasil, viviam de outras e, profissões, né? e nós estamos assistindo, né, o fim das livrarias, entre aspas, né? Esse modelo de negócio como a Saraiva, a Cultura, está fadado. Cada dia que passa, você vê. A Saraiva essa semana fechou mais um monte de loja, 17 milhões de prejuízo, um negócio assim. Está em recuperação Terrível. judicial, a Cultura está em recuperação judicial. É, quando eu comecei a escrever, que foi meu primeiro livro de concurso literário lá em 2008, eu tinha o sonho, né, de ver o livro lá, o meu nome, chegar na Livraria Cultura lá, saber que está exposto, falar, oh, né, tá aqui e tal. Mas depois você começa a ver, meu, existe vida fora das livrarias, né? As redes sociais estão aí. Você Uhum. divulga um trabalho de formiga, é, conversa com as pessoas, entra em comunidades no Scoob, né? Entre em comunidades no Scoob que Uhum. gostam de terror, apresenta o livro, as pessoas, né? Tem muito não, mas sempre aparece um sim, e desse sim o cara faz um bom comentário, daí outro já se interessa, e é assim, né? O escritor independente, na verdade, né, Marcelo, todo escritor é independente no limite, né? Uhum. Mesmo o cara que está numa grande casa editorial e na livraria, se ele não divulgar o livro, né? Se ele não fizer Sim. um trabalho dele, também não vai, né? Uhum. Claro que quem está numa grande casa e quem está numa livraria tem um departamento de marketing para cuidar, né, do caso. Agora a gente não, marketing é a gente, relações públicas são a gente mesmo, a logística é a gente, mas é gratificante, muito bom. O livro, ele abriu muita porta para mim de amizade, é, de conhecer novos autores, poxa, é, conhecer novos estilos, gente que tá igual você ralando, né? Tá ali batalhando. Isso é bacana. Você não tá sozinho, né? E um vai dando força para outro, né? E quando que você tem perspectiva de publicar um novo livro? Você disse que está escrevendo ainda, né? O segundo livro. Eu tô escrevendo uma novela. Ela se passa em São Paulo em 99, né? Em 1999. E o fio condutor ali é a crise do apagão, né? Lembra a crise do apagão do Fernando Henrique, né? Sim, Então, lembro. que São Paulo e o Brasil todo ficou na penumbra, né? Por, por algumas horas, né? Começou 10:30 da noite, mais ou menos, e foi até 3, 4 horas da manhã, né? Então, o fio condutor é essa noite, a história tem o antes do apagão, o durante o apagão e o depois do apagão, mas o pano de Uhum. fundo é o apagão, e a história vai se passar em São Paulo num hospital abandonado, né? Estava abandonado até o ano passado, né? Na Zona Leste. Descobri que agora Uhum. ele ficou de 91 até 2018, 2019 ele foi a leilão, né? E construíram um hospital novo. Mas em 99 estava abandonado. Então tem um lado histórico, né? Uhum. E vai passar com um bancário também, que trabalhava na Avenida Paulista e foi transferido para uma agência ali na Zona Leste. E no dia do apagão, ele vai acabar se refugiando nesse hospital abandonado e vai acontecer algumas coisas, inclusive Uhum. coisas ligadas à família dele, à história que ele não sabia. Ele vai conhecer ali no sufoco, né? Legal. É, eu, dos escritores, assim, o método de escrita, eu sou meio também desobediente, né? Porque
tem muito escritor que fala que para começar a escrever você precisa ter todo um planejamento, né? Eu planejo, Marcelo, eu tenho a história mais ou menos na cabeça, né? Só que, cara, eu sento para escrever e o livro é novidade para mim. Ele vai se revelando ali na tela. Eu não consigo sentar para escrever já com o roteiro, ó. Capítulo 1, vou trabalhar isso, 2, isso, 3, esse aqui o cara morre, esse o cara... A história é gostosa que ela vai se revelando para mim, né? Eu gosto disso, vou escrever, tem seus erros, tem seus riscos, né? Você se perder no meio do caminho. Mas quando eu sento para escrever, eu já sei mais ou menos a história está desenhada, o fim que eu quero, mas eu não sei quais personagens vão aparecer no caminho, não sei o cenário, e ele vai né? É como se estivesse numa neblina e ela vai saindo e você vai enxergando, e você dá mais um passo, daí a neblina vai saindo, como se tivesse uma estrada, né? E ela vai se revelando, né? O que você... né? O que está atrás da neblina. Então eu gosto de escrever assim, sem nenhum planejamento prévio, né? E espero não me perder. E quero passar na pandemia, né? Não queria fazer um lançamento virtual, né? Eu sinto falta de ver a galera, os amigos, né? O pessoal. Esse contato aí, mais próximo. Legal, Ângelo. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, porque tem um tempo do Instagram, né? O tempo máximo de 1 hora. Enfim, mas afinal que a conversa é boa, né? Temos aí 3 minutos e meio, mais ou menos, para encerrarmos, e depois essa live vai ficar salva aqui, né, no IGTV, legal. depois eu vou compartilhar no YouTube. Então, quem não teve oportunidade de assistir, pode assistir. Quem não pegou desde o começo, pode ver desde o começo. Quem quiser rever, quem quiser indicar. Então, depois ela vai estar salva aqui. Inclusive, depois passa o link também de YouTube para você compartilhar. Eu quero. Legal. Bom, temos aí pouco mais de 3 minutos, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Você acredita em sobrenatural? Acredito. Embora eu nunca tenha sofrido nenhum fenômeno inexplicável, mas eu acredito, né? Acredito em forças contrárias, né? E forças negativas, né? Eu acredito nesses fenômenos paranormais, né? Embora eu nunca, como eu disse, eu nunca tenha experimentado, né? Eu conheço várias pessoas que já experimentaram, mas eu não tive ainda esse sabor ou dissabor, né? Talvez eu virar um conto o dia que eu participar de algum, né? Vira história. Legal. Ângelo, então eu queria te agradecer muito você ter aceito o convite para participar dessa live. Foi muito legal ter você aqui nessa noite de quarta, falando do seu livro, das suas influências, falando para a gente de literatura de terror. Obrigado mesmo, e fica o convite para quando você tiver o livro voltar, ou até eu tiver outras novidades. Um prazer, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Você é o primeiro aí a saber. E obrigado pelo espaço, Marcelo. Valeu mesmo, de coração. Agradeço a muito presença. bom. Muito Obrigado. bom esse Sucesso projeto para você. Obrigado, sucesso. Agradeço também a todas as pessoas aí que prestigiaram. O Rogério entrou agora, todas as pessoas que estão aí que prestigiaram o nosso querido Ângelo Miranda. Obrigado. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Desejo a todos uma boa noite. Inspirem-se, procurem o livro do Ângelo, Análise Mortal, para ler. E quem sabe aí o fantasma vai bater na porta de vocês aí, cada uma. Tá certo, Ângelo? Grande abraço para você. Abraço aí para todo mundo em Sampa, em Carapicuíba. Valeu mesmo. Gente, boa noite. Amanhã nós voltamos às 8 horas da noite com guitarra de jazz, Bruno Mangueira. Valeu. Fiquem na paz aí. Cuidem-se, não aglomerem. Tchau, gente. Falou, Ângelo. Abraço.